Informação, credibilidade, Independência FM, a rádio da cidade. CBN e BBC Brasil, Agência Minas Belo Horizonte, Agência Nacional Rádio Brás e EBN Brasília. Todas conectadas aqui em tempo real, via satélite, para oferecer a você, ouvinte, a informação e as principais notícias do dia, em cima da hora. Independência FM, a rádio que também roda notícia. Independência FM, a rádio que também rola notícia pra você. Vamos agora para a nossa primeira edição do Independência News, as principais notícias de Monte Santo de Minas, do estado, do Brasil e do mundo. Agora, diretamente dos estúdios radiantes da Rádio Independência FM, com ele, Antônio Augusto Giacomelli. Bom dia, Antônio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Independência FM ZYT 408, 87,9, canal estéreo 200, Minas, cidade de Monte Santo, gerados aqui nos estúdios radiantes da Independência FM, ao vivo para você no Facebook, no YouTube e também para você que nos ouve aí na 87,9 Rádio Independência FM, primeira edição do Independência News. E as principais notícias desta manhã, o cenário e os desafios na economia para o presidente a partir de 2023. Os principais desafios não terminam no próximo domingo, dia 3, para quem for eleito para ocupar a presidência da República a partir de 2023. O cenário econômico apresenta uma série de complicadores que podem atrapalhar a recuperação após a crise que vem desde o primeiro impacto da pandemia do coronavírus. Economistas ouvidos pelo G1 apontam as contas públicas como fator de potencial explosivo para o dono da cadeira do Palácio do Planalto pelos próximos 4 anos, seja o atual presidente Jair Bolsonaro, PL, ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Nós já havíamos comentado com você aí que o próximo mandato, né, que se inicia aí no dia 1º de janeiro de 2023, vai dar pano para as mangas, porque a retenção, o freio de gastos para tentarem equilibrar a economia do país vai ser realmente violento. A situação passa também por uma desaceleração da economia no Brasil e no mundo. Com a arrecadação menor, especialistas esperam que o próximo governo seja obrigado a subir impostos para compensar o aumento de gastos permanentes aprovados em 2022. Mesmo em uma eleição quente, a disputa de projetos ainda é etérea no campo econômico. Líder do primeiro turno, Lula indicou que reajustará o salário mínimo, retomará investimentos públicos, fará uma reforma tributária e aplicará uma nova âncora fiscal que não seja o teto de gastos e mais outros milagres que deverá fazer ele ou o presidente Jair Bolsonaro. Mas permanecem muitos detalhes em aberto, em especial sobre o manejo de recursos públicos para realizar suas promessas. Também segue o mistério sobre quem seriam seus ministros da área econômica, o que deixa investidores em compasso de espera. Do outro lado,
oposto. O ministro Paulo Guedes, candidato a permanecer no cargo em novo governo, Bolsonaro reitera que a economia está bombando. Faz comparações positivas com os demais países e diz que pretende avançar em reformas estruturantes. Guedes costuma ressaltar que o desemprego e a inflação do país estão em queda, enquanto a arrecadação sobe. Economistas alertam, contudo, que os efeitos são temporários e que os resultados devem inverter o sinal, caso os problemas internos não sejam equacionados. Olha, tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o atual presidente Jair Messias Bolsonaro prometeram que vão manter o auxílio aí de R$600. Pode anotar, ganhe um ou ganhe outro, isto não vai acontecer. O Brasil não tem reservas fundiárias, não tem fundo imprimir moeda, você sabe que papel moeda, você sabe que não é a solução. Então, vamos começar a fazer economia aí, vamos tentar fazer alguma coisa, porque esse ajuda de custo de R$600, ele vai acabar com toda certeza. É só aguardar que você verá. Vamos agora ao boletim informativo agropecuário, oferecimento da Cochupé, Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé Limitada, Núcleo de Monte Santo de Minas, com ele, Ronaldo Farabaisi. Olá, bom dia, estamos de volta com o painel rural da Cochupé nesta quarta-feira. Hoje é dia 26 de outubro de 2022. Mais uma edição do painel rural da Cochupé começando por aqui. Voltamos em instantes. Quando o assunto é café, saber a origem do sabor é tudo de bom. O café Evoluto é sempre saboroso, porque tem tradição e procedência. É produzido através do sistema de cooperativismo, por milhares de famílias que cuidam do café o ano inteiro com muita dedicação e respeito à natureza. É cultivado nas melhores lavouras e preparado com todo carinho e qualidade, especialmente para sua família. Experimente café Evoluto e viva o sabor que é sempre tudo de bom. Olha, previsão do tempo para a região sudoeste do estado de Minas Gerais. Pela manhã, poucas nuvens. À tarde, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E à noite, muitas nuvens. A temperatura máxima, ou melhor, a temperatura mínima vai ficar em 18 graus e a máxima vai chegar em 30 graus, de acordo com o INMET. A região centro-oeste do estado mineiro terá amanhã com poucas nuvens. À tarde, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E à noite, teremos muitas nuvens com chuva isolada, a mínima fica em 19 graus e a máxima tem tendência de 30 graus. A região de São José do Rio Pardo vai ter manhã com poucas nuvens, à tarde é esperada muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E à noite teremos muitas nuvens. A mínima será de 19 com máxima de 33 graus. Alto Paranaíba vai ter manhã com muitas nuvens. À tarde teremos muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E à noite, de acordo com o INMET, teremos muitas nuvens na região. Mínima de 20 graus com máxima de 35 graus. Esta é a previsão para a região do Alto Paranaíba, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu tenho muito orgulho de ser produtor rural. Começo a trabalhar antes do galo cantar e vou até a hora que dá. Cuidar da lavoura para produzir mais, melhor e não nos faltar nada. Agora, chegar em casa e encontrar minha família bem, isso não tem preço. Unimed, com você cooperado Cochupé. O agro continua a todo vapor. Nossa parceria também. Nosso plano de saúde gourmet. Mais um benefício da Cochupé para vocês cooperados e seus familiares. Contrate agora. WhatsApp 35 3559 6000. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. E agora, mercado de café. Café com vencimento para dezembro de 2022. Fechou cotado a 185,80 centavos de dólar por libra peso. 460 pontos foi a queda. O dólar fechou cotado a R$ 5,3230. E o café fino da Cochupé ficou entre R$ 1.040
a R$ 1.134,60. Terminamos aqui o painel rural de hoje. Para todos, um ótimo dia e até amanhã. Tivemos então a segunda edição do painel rural, oferecimento Coxupé, Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé Limitada, Núcleo de Monte Santo de Minas, com ele, Ronaldo Falabaise. Salário mínimo vai perder valor? Entenda por que reajuste virou batalha na reta final da campanha entre Lula e Bolsonaro. O reajuste do salário mínimo voltou ao centro do debate econômico nas campanhas de Bolsonaro e Lula, desde que no final da semana passada o ministro da Economia Paulo Guedes confirmou que o governo estudava desvincular o direito do índice de inflação do ano anterior. A proposta de desindexação do reajuste é uma ficção de Guedes desde o primeiro do governo, desde o dia 1 do governo Bolsonaro. A medida agora seria uma saída para cobrir o rombo fiscal engasgado com as benécias eleitorais para beneficiar a campanha de Bolsonaro. Tem algumas contas que dizem que já tem um rombo de 200 bilhões. Alerta comentarista da Globo News e coronista no G1, Valdo Cruz. Nesse sentido, o plano de Bolsonaro e Guedes seria uma medida para bancar o buraco das contas públicas. Mais um milagre que vai ter que acontecer. O que acontece é o seguinte: caso não suba o salário, o poder de compra do assalariado vai cair ainda mais. Caso passe o aumento salarial estipulado pelo governo e que deve passar pelo Congresso Federal, haverá um número grande de desemprego, porque as firmas, as indústrias não suportarão este peso desse aumento salarial. E, fora isso, os rombos que o Jair Bolsonaro, ou então o Luiz Inácio Lula da Silva, terão que cobrir e sanar. Acredito eu, e você pode começar a pensar sério, nós vamos ter um ano de 2023, não é pessimismo não, muito difícil, complicadíssimo no setor econômico e, o que é pior, no setor social. É só aguardar que você irá confirmar. Chove forte no Nordeste, nova frente fria chega ao Sul. Muitas áreas de instabilidade ainda crescem sobre o Nordeste e sobre o Norte do Brasil, espalhando nuvens carregadas que provocam chuvas fortes em muitos estados destas regiões. Em Salvador, somente em 48 horas, entre aproximadamente 3 horas e 30 minutos do dia 24 e 3h30 do dia 26 de outubro, já choveram 70 milímetros a 83 milímetros pela medição do CEMADEM. A medida ou a média normal de chuva para outubro é de 91 milímetros. Em Aracaju, a chuva começou a cair forte na noite desta terça-feira. Em apenas 6 horas, choveu 71,6 milímetros, de acordo com o INMET, esperando a média climatológica de chuva para outubro, que é de 56 milímetros. Então, aí vamos acostumar com a chuva que deve vir com tudo agora nesta próxima estação. Mega Sena pode pagar e vai pagar mais de 115 milhões nesta
quarta-feira. O concurso 2533 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 115 milhões. Vixe! Programação ao vivo tem dessas coisas aqui, né? De repente a voz some e nós temos que dar um intervalinho menos que de esperado. Ainda na Mega Sena, o sorteio ocorre às 20 horas desta quarta-feira, dia 26, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet. Até às 19 horas, no sorteio de sábado, dia 22, a Mega Sena teve apostas vencedoras zeradas. Serão 2 sorteios da Mega Sena esta semana, nesta quarta-feira e no sábado, dia 29. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador e outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. Gerados aqui nos estúdios radiantes da Independência FM, mais uma edição do Independência News para você. Nesta manhã de quarta-feira, né? Nesta manhã de quarta-feira, para você, ouvinte da Independência FM. 4 de cada 10 armas de fogo registradas na Polícia Federal estão com cadastro vencido. 4 de cada 10 armas de fogo registrados, então, na Polícia Federal estão com o cadastro vencido e não se sabe se foram para as mãos de bandido. A preocupação de especialistas aumentam diante dos números. São quase 6 milhões de armas de fogo cadastradas no sistema da Polícia Federal no Brasil. Segundo a PF, 47% desse total estão com o registro vencido. Significa que de cada 10 armas no país, 4 apresentam irregularidades no documento, que hoje tem que ser renovada de 10 em 10 anos. Para renovar o registro de uma arma de fogo, o titular precisa mostrar que não tem antecedentes e que não está respondendo a inquérito ou então processo judicial. Ter capacidade técnica e psicológica para usar a arma. Quando esta documentação não está em dia, a Polícia Federal fica sem informações importantes para a segurança da população. Segundo a Polícia Federal, de janeiro a outubro deste ano, os agentes apreenderam quase 10 mil armas de fogo com o registro vencido, mas há efetivo suficiente para fazer uma busca ativa de milhares de armas em situação irregular, diz o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal em Minas Gerais, Rodrigo Teixeira. A Polícia Federal, historicamente, sempre teve um problema de efetivo, mas a partir de 2019 e nos últimos 3 anos, com essa flexibilização da possibilidade do cidadão adquirir armamento, isso agravou enormemente, agravou exponencialmente essa questão do controle de armamento, afirma a Polícia Federal, que é responsável pelo controle destas armas. ZYT 408 87,9 canal estéreo 200 Minas, cidade de Monte Santo, gerando aqui nos estúdios radiantes da Independência FM, mais esta edição do Independência News, que você assiste aí pelo YouTube, pelo Facebook ao vivo e, obviamente, pela Rádio Independência FM.
Desnutrição provoca maior hospitalização de bebês dos últimos 14 anos no Brasil, diz a Fiocruz. Um estudo da Fiocruz concluiu que em 2021, o número de internações de bebês com desnutrição no Brasil foi o maior dos últimos 14 anos. Para quem vê Theo cheio de saúde, é difícil imaginar como ele estava há 3 meses, diz a mãe dele, que chegou a ficar com cerca de 5 quilos e precisou internar. O bebê de 11 meses ficou no hospital 28 dias porque estava desnutrido e desenvolveu uma infecção. Foi o período em que a mãe, desempregada, não tinha praticamente nada para dar ao filho. Hoje consigo sustentar ele com as faxinas que faço, diz a mãe. Um estudo da Fiocruz mostra que em 2021 o Brasil teve a pior taxa de internação de bebês por desnutrição dos últimos 14 anos. Foram 8 crianças de até 1 ano de idade levadas ao hospital todos os dias por falta de comida. O levantamento é do Observa a Infância, que reúne pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Unifase. Os dados são do Ministério da Saúde. Em número absolutos, 2.939 crianças de até 1 ano precisaram de internação no passado. Isso representa uma taxa de 113 mil nascimentos, quase 11 mil a mais do registro de 2008, primeiro ano do período analisado pela pesquisa. ZYT 408, Rádio Independência FM. Auxílio Brasil. Se eu conseguir um emprego, vou perder o benefício? O Auxílio Brasil é concedido a famílias em situação de extrema pobreza, aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. O benefício também é dado para famílias em situação de pobreza, aquelas com renda per capita entre 105,1% e R$ 210, desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. As famílias que recebem o Auxílio Brasil e que tenham aumento da renda devido ao emprego formal ou autônomo de algum dos componentes, por exemplo, podem ter o benefício cancelado. O corte, no entanto, não é imediato. Elas permanecem no programa durante o período de 2 anos, desde que a renda familiar mensal per capita não supere, em 2,5 vezes o valor da linha de pobreza, ou seja, R$ 525. Caso a renda da família seja exclusivamente de pensão, aposentadoria, benefícios previdenciários permanentes pago pelo setor público ou do benefício de prestação continuada, o tempo máximo de permanência na regra será de 1 ano. O dia de hoje, no Tempo de Agora. Vamos agora para você a previsão do clima-tempo. Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura, para você, ouvinte da Independência FM. Voltamos daqui a pouquinho com a previsão a nível regional aqui para Monte Santo de Minas. Nesta quarta-feira, o ar seco se espalha mais sobre a região sudeste do Brasil. Apesar do amanhecer ainda com muita nebulosidade no litoral do estado de São Paulo, região da capital e até mesmo na cidade do Rio, o sol volta a aparecer mais ao longo do dia e as temperaturas
também voltam a subir. Vai ser um dia de tempo praticamente ensolarado em todo o interior do estado de São Paulo, sul de Minas e também em parte do Rio de Janeiro. Nessas áreas, as temperaturas já entram em gradativa elevação. Ainda tem previsão de chuva de forma bem isolada e pontual na região do Vale do Rio Doce, em Minas, e em parte também do sul do Espírito Santo, mas são pancadas bem passageiras e que perdem intensidade ao longo do dia. Também chove no noroeste, em parte do Triângulo Mineiro, mas a chuva ela é mais isolada e se concentra no período da tarde. Já na região de Vitória, tempo ainda muito instável, o sol até aparece entre muita nebulosidade, mas na maior parte do dia o predomínio é de céu nublado. Pode chover em vários momentos, mas não tem previsão de grandes alertas. Já no Rio de Janeiro também tempo firme, mas no litoral ainda pode ventar com rajadas de 40 a 50 km por hora. A máxima em São Paulo é de 28 graus, mas não passa dos 27 graus na capital Vitória. No Rio de Janeiro, máxima de 30 graus e na capital Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Tivemos então a previsão do tempo, Serviço de Meteorologia no Ministério da Agricultura, a nível regional para você, ouvinte da Independência FM. Vamos agora à previsão para Monte Santo de Minas, a mínima de 13 e a máxima de 32. Probabilidades de chuvas zeradas, umidade relativa do ar em torno de 25 a 88%. Esta então a previsão para Monte Santo de Minas. Em caráter experimental ainda, né? Estamos acertando os detalhes aqui, com direitos autorais reservados à EPTV Sul de Minas. Vamos à matéria. Poços de Caldas e outras cidades começam a adotar o projeto Lar Temporário. Vamos lá, então. Um projeto que auxilia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que acaba de crescer na região. Com atividade já em Poços de Caldas e Paraguaçu, o Família Acolhedora vai passar a funcionar também em Três Pontas. É mais uma segurança aí para os jovens quando eles precisam de apoio. Esse evento reuniu quem faz parte da rede de proteção à criança em Poços de Caldas. O objetivo é melhorar e divulgar ainda mais um projeto de acolhimento a menores de idade. O Família Acolhedora já existe na cidade há 15 anos. Mais de 100 crianças já foram atendidas com um lar temporário. O que é o acolhimento familiar? É uma forma, é uma medida de proteção que tira aquela criança, aquele adolescente daquele momento, daquela situação de risco que ele está passando diante da família dela, e ele vai ficar temporariamente numa família acolhedora. O ser família acolhedora é proporcionar para a criança, nesse momento temporário, cuidado, proteção, tudo que a criança precisa para se desenvolver, para lidar com seus conflitos. Então é um processo muito bonito mesmo desse cuidado com a criança. O Nivaldo e a Clebiana participam do projeto há 5 anos. A maior motivação é fazer o bem, né? A gente ajudar, melhorar e mudar, tentar mudar, nem que for um pouquinho, aquela sequência de coisas ruins que a criança vem sofrendo, de situação, porque geralmente a criança sai de uma situação muito vulnerável. Eu sempre tive vontade de fazer um serviço social, mas nunca teve nada assim que me chamasse tanta atenção como foi da Família Acolhedora. Quando eu conheci o serviço, teve o brilho no olho e já pensei, é isso que eu quero fazer e é isso que eu vou fazer. É o prazer de estar ali com a criança, porque muitos pensam que os adultos é que ensinam as crianças, mas na verdade essas crianças nos ensinam muito, 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 muito. O casal já acolheu 8 crianças, cada uma com uma história e todas em situação de vulnerabilidade. Saber que eles estão contribuindo para melhorar a vida delas é o motivo de continuar. A gente sabe que ali nós plantamos uma sementinha do bem nessa criança, né? Ela muitas vezes vem de muito sofrimento, né? Da família, mas a gente ali
conseguiu plantar aquela sementinha e sabe que ela vai levar essa sementinha para o resto da vida dela, né? Nosso maior desejo é isso, é tentar mostrar para a criança que o conceito de família é diferente do que ela vivia. É amor, é carinho, é parceria. No sul de Minas, além de Poços de Caldas, Paraguaçu tem famílias acolhedoras. Aqui em Três Pontas, o projeto foi implantado neste mês. Hoje, a cidade conta com um abrigo institucional para receber crianças e adolescentes que precisaram ser retirados dos seus lares originais. Agora, com o novo programa, mais portas devem ser abertas para eles. As famílias voluntárias vão receber o auxílio de um salário mínimo mensal para cada criança acolhida. Para a secretária de Assistência Social, o ideal é não tirar as crianças das casas delas. Mas, diante da necessidade judicial, o projeto ajuda quem é resgatado a viver num verdadeiro lar. É feito um trabalho dentro da rede, nos CRAS, justamente para que aconteça que essas famílias sejam preparadas, ou talvez elas vão até o CREAS, né, por algum motivo, para que essa criança permaneça na família de origem. Né? Tanto é que o nosso trabalho do abrigo, primeiro, é trabalhar essas famílias de origem para que essas crianças voltem para essas famílias. Se a família não adequar o tratamento e não dê segurança para essa criança, aí sim, aí ela vai para o abrigo realmente. De acordo com um dos responsáveis pelo projeto na cidade, a família acolhedora não pode estar na fila de adoção e o prazo máximo de acolhimento é 1 ano e meio. Além disso, é preciso cumprir alguns pré-requisitos. Essa família precisa ser avaliada pelos técnicos, pelo psicólogo e assistente social, que é a equipe de referência que vai tomar conta, além da coordenação, que vai tomar frente dos trabalhos. E esses técnicos, eles são responsáveis por avaliar se aquelas famílias ou se aquelas crianças e adolescentes estão aptos a participar do programa Família Acolhedora. Mas o pré-requisito principal é o amor. O que mais vale nesse projeto é o acolhimento, é o amor e o empréstimo da família. Com direitos autorais reservados à EPTV Sul de Minas, tivemos aí a matéria realizada lá em Poços de Caldas e outras cidades da região que estão desenvolvendo e abraçando esse projeto da família acolhedora, né? É um lar temporário para as crianças e agora com a implementação de que a Prefeitura, o Estado ou a própria União repassará um salário mínimo por crianças que frequentarem, passará ao lar, né, temporário, por crianças que frequentarem o projeto e estiverem ligados a um lar temporário. A segunda notícia de hoje é: crimes envolvendo crianças aumentam em cada dia na região, também com direitos à EPTV Sul de Minas. Cresceu o número de crimes envolvendo crianças e adolescentes registrados aqui no sul de Minas. Em Pouso Alegre, minha gente, o aumento foi ainda maior que em toda a região. A informação é da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e quem traz os dados para o EPTV1 é Milton Guimarães. Bom dia, Milton. Muito bom dia para você, Suzana. Bom dia a todos que nos acompanham. Situação triste, né, Suzana? Mas é o que, infelizmente, esses números mostram. E eles utilizam como fonte o Observatório de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, que observou 3 regiões daqui do sul de Minas, tomando como base informações e registros da polícia envolvendo casos e crimes, né? Como os crimes que aconteceram neste ano, né? São diferentes crimes, como de dignidade sexual, contra a dignidade sexual e a família, a pessoa, o patrimônio, a propriedade material e ao tráfico de drogas. Vocês vão acompanhar comigo os números daqui do sul de Minas. Olha, os crimes envolvendo crianças e adolescentes de 0 até 17 anos saltaram de 3.124 entre janeiro e agosto de 2021 para 3.458 no mesmo período deste ano aqui no sul de Minas, ou seja, crescimento de 10,7%. A cidade de Pouso Alegre, onde eu estou, teve crescimento superior ao registrado em toda a região. O aumento foi de 28%.
Foram 146 registros em 2021, entre janeiro e agosto, contra 187 em 2022, no mesmo período. Sobre isso, nós conversamos com o promotor de justiça que defende as crianças e os adolescentes, o Fabiano Laurito. Ele disse que esse aumento está relacionado a mais acesso à informação e também ao aumento de denúncias. Vamos ver o que ele disse. Ao meu ver, até o momento, não há um fato gerador que seja determinante nesse momento para esse aumento. A mim parece que esse aumento se deve muito mais aos canais de comunicação e o acesso à informação do que propriamente que tenha havido um crescimento. Nós sabemos que a cifra negra, né, que são os fatos que não chegam até o conhecimento da autoridade policial e as autoridades em geral, são fatos que são desconhecidos, mas que existem, assim como ocorreu com a Lei Maria da Penha, né, a violência doméstica, que também foi um fato que sempre existiu e os números vêm aumentando cada vez mais. Então, me parece que até o momento eu não posso afirmar que há uma causa determinante para o aumento, mas eu posso afirmar que existem diversos canais de comunicação dos quais a população tem maior acesso hoje em dia. E isso, para mim, é o fato que leva a esse aumento de números que chegam ao conhecimento das autoridades. O promotor falou também sobre a importância das denúncias. Vamos conferir. Nós temos a ouvidoria do Estado, a ouvidoria do Ministério Público, além de outros canais também, como o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, que trabalham também nessa rede, nesse equipamento, para atuar nesses casos não só de violência, mas em situações de risco de crianças e adolescentes. É muito importante que essas informações cheguem ao Ministério Público, porque a partir daí é que podemos tentar a responsabilização do autor, assim como a proteção da criança ou adolescente que tenha sido vítima, né, de maus tratos ou de assédio sexual, com a aplicação das medidas de proteção, medidas cabíveis aí de proteção à criança e adolescente. Lembrando que o Disque 100 recebe denúncias de violações contra os direitos humanos. Essas denúncias são repassadas para os órgãos competentes e elas podem ser feitas de todo o país pelo telefone fixo e também pelo telefone celular. Então vamos repetir, Disque 100. Eu volto com você, Suzana. Tivemos então a segunda matéria aí com direitos autorais também reservados à EPTV Sul de Minas, falando aí sobre o envolvimento de crianças em crimes que cresce assustadoramente aqui também na região. Mais uma vez, tudo deu certo e com certeza estamos aprimorando e vai continuar dando certo, e nós lembramos você por quê. 87,9. A mão de Deus está aqui. Independência FM. Bem, gente, nós colocamos aqui um ponto final nesta primeira edição do Independência News para você. Primeira edição sempre às 10 da manhã e a segunda edição às 15 horas. Tenham todos um ótimo final de manhã, uma boa tarde e até às 15 horas com a segunda edição. E você continua na melhor. ZYT 408, 87,9 MHz.